Bem, irmãos, é dada agora a segunda hora do programa. Vou pedir a todos os irmãos que se ajoelhem, a se coloquem em pé, em reverência, enquanto eu aqui me vou ajoelhar, pedindo assim a orientação do Senhor para o estudo da Palavra de Deus. Irmãos, para a honra e glória de Deus, com o coração alegre e sempre bem disposto, vamos agradecer ao nosso Deus, entoando assim com o hino número 205. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Só em Ti confio, grande é Teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Todo que contrito já Te procurou. Pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel. Nunca abandonaste, pois Teu Israel. Tua excelsa graça nunca faltará. O que em Ti confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Bem, irmãos, para a meditação, vamos todos abrir a Palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4 e o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então vamos todos se ajoelhar com o coração alegre. Vou pedir então à irmã Maria Luísa que nos possa dirigir em oração, pedindo a Deus a sua presença para o nosso meio. Senhor Deus eterno Pai, eu Criador dos céus e da terra, ó Senhor do universo, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória. Amém. Ó Pai Santo e Justo que estás no céu, estamos aqui diante de Ti, Senhor,
e pedimos a tua santa presença no nosso meio. Amém. Senhor, venhas estar presente junto a nós. Amém. Senhor, que estás no céu, vem-nos abençoar a cada um com o teu Santo Espírito. Em especial te peço que abençoes o Carlos com o teu Santo Espírito, para que ele possa dirigir a tua palavra, Senhor. Amém. Que ela possa vir vinda de ti e que, Senhor, nós possamos estar atentos para receber e, Santo Deus, a possamos guardar no nosso coração. Amém. Ó Santo Deus, eu oro também pelos doentes, pelos que sofrem, em especial o pastor Cadacha, a irmã Ana, a irmã João Gonçalves e o irmão Antônio Chaves. Senhor, que estás no céu, que tu sejas com eles, que os animes na fé, Senhor, e os fortaleças. Amém. E se for da tua vontade, ó Senhor, que tu os livres, Senhor, dos seus sofrimentos. Amém. Pai Santo e Justo que estás no céu, abençoa cada um de nós que aqui se encontra, abençoa, Senhor, também os nossos familiares que nós representamos. Amém. E os nossos amigos. O Senhor tem deles misericórdia e oxalá que eles venham ao arrependimento antes que seja tarde demais. Deus eterno, Pai que estás no céu, abençoa, Senhor, também no teu povo espalhado à face da terra, Senhor, que neste teu santo dia, Senhor, eles estejam em comunhão contigo, Senhor, para te honrar e louvar e bendizer o teu nome. Amém. Senhor, os anima na fé e os fortalece. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração. Amém. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer a tua vontade, aquilo que é reto aos teus olhos. Amém. É em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, podem tomar os vossos lugares. Desejo já também as boas-vindas aos nossos irmãos habituais, às nossas visitas, às crianças que aqui honram com a sua presença e, acima de tudo, agradecer a Deus pelo privilégio aqui de nos encontrarmos, onde eu agora posso também ter o privilégio de apresentar a palavra de Deus e partilhar com os irmãos o estudo que foi preparado durante a semana. Irmãos, o tema chama-se Tempo de Prova. Depois de ali um bocadinho estudo, também a Deus e dai glória. O tempo de prova não é aquele tempo, não é aquela prova que os jovens fazem na escola para verem se estão preparados para avançar de ano, estão qualificados a seguir em frente. Não é aquelas provas que as pessoas fazem no trabalho ou aquelas provas de condução para ver se estão preparados ou aptos para poderem circular na estrada com suas viaturas. Esta prova que nós falamos, que eu venho aqui transmitir, é a prova da adoração ao verdadeiro Deus. Porque muitos se dizem adorador de Deus, mas que Deus é quem eles adoram. Quem é esse Deus? Hoje estudamos a história de Abel e Caim. Ambos adoraram a Deus, mas cada um de maneira diferente. Mas estavam a adorar a Deus. Mas qual é a lição e a mensagem que Deus nos quer transmitir para o tempo em que vivemos hoje? Então é sobre este tema que vamos falar. Nós iniciamos com a leitura de João, vamos voltar a ler, capítulo 4 e o versículo 23. Aqui fala na adoração, aqui fala que Jesus estava a falar com aquela samaritana no poço. Ela falou, ele chegou ao versículo 23 e falou: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores têm aqui uma característica. O que é que eles farão? Adorarão o Pai. A atenção de Jesus é para o Pai, o Criador do céu. A atenção de Jesus não é para Ele, é para aquele que o enviou. É esse o propósito. Jesus, quando era mais novo, disse a Maria, quando teve 3 dias desaparecido, não é? Estava no templo e Maria estava à procura do filho. O que é que Jesus disse? Não sabes que convém cuidar das coisas de meu Pai? Então a adoração aqui que Jesus aponta para essa mulher samaritana, assim como para nós hoje, é a adoração ao verdadeiro Deus, o Pai, em espírito. Devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porquê? Porque o Pai, olha o que é que o Pai procura.
O Pai procura a tais que assim o adorem. Sabem, irmãos, hoje temos tanta confusão nas igrejas, que as pessoas adoram a vários deuses. Adoram a imagem de escultura, a pessoas que fazem homenagens a elas. Mas aqui a adoração é só a Deus. É Ele que é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus a quem devemos adorar. Agora, como é que eu posso transmitir aos irmãos tais pormenores em que apontam esta adoração? Nós vamos abrir a Bíblia. O que é que o apóstolo Paulo fala aos romanos? Ele nos diz: ao único Deus sábio seja dada a glória. Por quem? Por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala isto aos romanos. Então, a quem é que devemos dar glória? Ao único Deus, não há outro. Amém. E quem é esse Deus que nos fala agora aqui em João? Ao Pai, que é esse que o Pai procura que o adorem em verdade e em espírito. Então o apóstolo Paulo faz aqui: ao único Deus sábio, que é o Pai, que seja dada a glória através de Jesus Cristo, o Filho, para todo sempre. Amém. Aqui está a falar na adoração ao único Deus verdadeiro. Nós podemos também continuar e verificar esta adoração no livro de Coríntios. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios sobre essa adoração, no versículo 6. Mas para nós entendermos o versículo 6, temos que entender os outros. Mas vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 6. O que é que nos diz a palavra de Deus? Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: todavia, para nós, o apóstolo Paulo fala para ele e para todos os irmãos cristãos de Coríntios, há um só Deus, e ele diz, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E diz, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós, os discípulos, para Ele. Para Ele. Então aqui o apóstolo Paulo fala atenção à adoração ao único Deus, ao verdadeiro Deus, ao Pai. E mostra-nos que nestes versículos, os irmãos têm que ler os versículos 4, 5 e 6 para compreender esta situação. O apóstolo Paulo fala sobre os pagãos, os povos que adoravam outros deuses, tinham outros ídolos, o sacrifício que eles faziam a ele, e depois de falar deles, ele fala, mas nós, ele fala qual é a nossa posição. No meio de tanta cristandade, no meio de tantas religiões que existem, o apóstolo Paulo dá a sua posição. Nós podemos acompanhar, diz assim, o versículo 4, que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, o que é que o apóstolo Paulo diz? Sabemos que o ídolo nada é no mundo. O apóstolo Paulo diz, nós sabemos essas coisas, eles não sabem, mas nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. E diz, e que há o quê? E que não há outro Deus senão um só. É o que o apóstolo Paulo diz, no meio de tanta religião que adoram outros ídolos e que fazem até sacrifícios, tanto manjares e outras coisas, a esses deuses. O versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, isto é o que creem nas outras religiões, o apóstolo Paulo fala para nós agora o versículo 6. No meio disto tudo, ele diz, todavia, para nós cristãos, para nós seguidores de Cristo, há um só Deus, ponto. Ele não faz ponto, ele faz vírgula, ele diz, o Pai. E diz, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ele também diz, no meio de muitos deuses e muitos senhores, ele diz quem é o seu Senhor. Ele diz, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Irmãos, o foco que eu quero apresentar, aí o tempo de prova, é a quem nós adoramos. Em que sentido nós adoramos? A quantos Deus adoramos? Eu estou a falar isto por causa da suposta trindade. A adoração a um Deus dividido em três, em que os três são Deus ao mesmo nível, não há um mais nem mais baixo, tudo são deuses. E o problema é que aqui são três, num ou um em três. Isto é confusão à nossa mente. Eu estou a usar a palavra de Deus para ver que há um só Deus, não há três, há um só, e que identifica quem é esse Deus, é o Pai.
e diz que há um só Senhor, que é Jesus. E sabemos que Jesus é o Filho do Eterno Deus. Nós podemos provar em João capítulo 14 e o versículo 28 que há um só Deus e que Jesus, Ele é submisso ao Pai. E o próprio Jesus diz que o Pai é maior do que o próprio Jesus. O irmão pastor pode nos acompanhar em João capítulo 14 e o versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém. Aqui mostra como Jesus ele ressuscita e vai então para o Pai. Ele diz que os irmãos, o povo, os apóstolos, deviam se alegrar, porque Jesus agora ia para o Pai. Porque a nossa alegria quando morremos é um dia estarmos com Deus. A alegria agora de Jesus que deixou a sua glória e veio a este mundo, padeceu por tudo em nosso favor, por causa para a nossa salvação. Ele agora volta ao lugar onde estava para apresentar o seu sacrifício. Ele diz, vou para o Pai. E ele disse que o Pai é maior do que ele. Então não podemos colocar Jesus ao mesmo nível do Pai, porque o próprio Jesus se colocou abaixo. E podemos por outros títulos, mas atenção, não estamos a desprezar Jesus de maneira nenhuma. Atenção. Estamos a focar no único Deus verdadeiro e a adoração ao verdadeiro Deus. Porque é esse que Deus procura, que o adorem em verdade e em espírito. Isto vai em conta aos princípios fundamentais, que é o que eu vou gostar sempre de focar, nos princípios fundamentais dados de Deus ao seu povo, para separá-lo de todas as outras igrejas. Agora, esses princípios fundamentais dados de Deus ao seu povo, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles são uns alicerces finos que já mostram isso. Nós podemos acompanhar aqui no primeiro princípio fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no tempo da irmã White, diz exatamente isto que nós acabamos de estudar aqui através destes versículos. Que existe um só Deus, pessoal e ser espiritual. Diz, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável, e agora aqui onipresente, diz, e presente em todos os lugares pelo seu representante, o Espírito Santo. Este é o primeiro fundamento da Igreja Adventista. E como diz o apóstolo Paulo, que os outros que creem em Deus têm os seus ídolos nada são. Então, para nós, todavia para nós, teremos que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, por Jesus Cristo. Então, a segunda crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia também fala nisso. Diz que existe um Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. E diz que é o único, não há outro, é o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem, através de Jesus Cristo. Este é o segundo princípio fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a adoração, ela é dada ao Pai. A glória é dada ao Pai. Mas essa glória, ela foi manifestada na pessoa de Jesus. Foi Jesus quem apresentou o Pai. Porque ninguém pode apresentar o Pai se não o conhece. Jesus disse, eu conheço o Pai. E o Pai conhece o Filho. Então Ele apresenta-nos a todos nós o verdadeiro Deus. O único Deus que tem que dar a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Através de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. O que é que diz a irmã White em relação a isso? O que é que ela nos diz em 1898 no livro Filhos e Filhas de Deus? Diz assim, não é aos homens que devemos exaltar e adorar, diz ela, em a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos o nosso culto e a nossa reverência. E depois diz assim, unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. A única coisa que devemos exaltar é o Pai e o Filho. E a quem devemos a nossa honra, a nossa reverência, a nossa adoração, é o único Deus, o Pai. Então temos um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Esta adoração mostra que realmente existe um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Nós podemos também provar isto através de vários versículos da Bíblia, a adoração. Nesse versículo nós vamos tentar compreender realmente a quem esses versículos nos apontam. Nós podemos ir a Êxodo, capítulo 20, e o versículo 3. O irmão sabe que Êxodo, capítulo 20, é onde se encontram os 10 mandamentos de Deus.
E o que é que está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 13? Esse é o primeiro mandamento de Deus. O que é que nos diz? Os irmãos já conhecem de cor, não é? Mas o que é que diz? Não terás outros deuses diante de nós. É o que está aqui escrito. Diante de quem? De mim. É singular. Não há outro. É que não há outro. É quando colocamos três deuses, a adoração em três deuses, estamos a focar isto, porque se existe três deuses, e se esses três são um, então tinha que estar escrito, entre aspas, não vou acrescentar ou tirar, não terás outros deuses diante de nós. Que é o que devia estar aqui, porque realmente se existe três deuses, ainda três deuses que podemos adorar. Mas aqui é singular. Não terás outros deuses diante de mim, que é o Deus, o Pai, é quem nós devemos adorar, é quem nós devemos por esses versículos que acabamos de ler. Que há um só Deus, que é o Pai. Agora, também podemos comparar com 1 Coríntios, no capítulo 15, e também em 2 Coríntios. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, já conhecendo tudo isto, e explicar agora ao povo, nós temos Romanos, e seguir Romanos, temos Coríntios, e logo 1 Coríntios, no capítulo 15, nos diz o versículo 28. Aqui fala, quando houver a remissão, quando os mortos ressuscitarem, quando for estabelecido o reino, até fala quando a morte for destruída. Os versículos anteriores falam que o último inimigo é a morte a ser aniquilada. O versículo 28 diz assim: e quanto a todas as coisas que lhe estiveram sujeitas, isto é a Jesus, foi tudo entregue a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui o que é que podemos entender aqui? O que é que podemos ver? Que o próprio Filho será sujeito ao próprio Pai. Vão entender? Significa soberania do Pai. Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Então mostra que no final de tudo, no final da história do pecado, de terminar com a morte, dos mortos serem ressuscitados, ser restaurada a nova terra, diz que tudo foi entregue ao Filho, agora o Filho vai entregar tudo ao Pai, e agora todas as coisas vão ser sujeitas ao Pai, porque o próprio Jesus também será sujeito ao próprio Deus. Isto chama-se a adoração do próprio Filho ao único Deus verdadeiro. Assim, para nós também, através de Jesus, também adorar o único Deus verdadeiro, e é o nosso único Senhor, que é Jesus Cristo. E também podemos acompanhar em 2 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 13. Também fala aqui a adoração dos cristãos, a quem eles devem adorar. O que é que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios? O que é que ele nos diz? Quem é que nos quer ler? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Amém. Obrigado, irmã Carla. Então, o que é que o apóstolo Paulo diz? O que é que ele diz? O que é que ele nos aconselha? Bendito, ele disse, seja o Deus e Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem servimos. E amamos, claro. Mas ele tem a dar honra ao Deus o Pai. E dá, através de Jesus Cristo, diz que o Deus Pai é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Estão a entender? Então o apóstolo Paulo chama a atenção à reverência, à adoração ao verdadeiro Deus, como vemos nesses versículos. E há um só Deus, e acompanhamos todos nesses versículos. Jesus é Deus por natureza, mas é sujeito ao Pai. Jesus é eterno como Deus é. Jesus tem o poder de criação que Deus tem. Os anjos não têm isso. Satanás não tem isso. Jesus é Deus por natureza, mas o Pai é soberano e o próprio Jesus, o Filho, é sujeito ao próprio Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai, porque Jesus vem mostrar quem é o Pai. Aqui agora a irmã White nos diz em Testemunhos Celestes, volume 2, sobre o perigo, daí a prova em que nós estamos a passar. Diz assim, estão justamente ante nós tempos e onde provar a alma dos homens, e que são fracos na fé, não resistirão à prova daqueles dias de perigo. Aqui a irmã White diz que estão justamente, já no tempo dela, tempos difíceis, em que as almas de cada um será provado nesta fé, na fé em que é transmitida, através da sua palavra, através dos princípios fundamentais que Deus, através da orientação e trabalho que Deus tem dado e orientado a esse povo. E através disso, agora muitos são provados, porque muitos vêm com ideias e princípios ensinados noutros tempos. Agora Deus transmite a verdade a esse povo para que sejam provados,
para que mostrem de que lado é que eles estão, a quem eles adoram em verdade e em espírito. Diz mais em Mauete, em Vida e Ensinos. Diz assim: uma crise acha-se precisamente diante de nós, do povo de Deus. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as sagradas verdades para estes últimos dias. Diz mais: não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomem então a sua decisão. E então virá o fim. A irmã White fala-nos isto aqui. Porquê? Porque a prova vem, irmãos. Deus deu a última verdade jamais confiada a mortais deste povo. Infelizmente o inimigo veio para estragar essa verdade, porque se sabe que se essa verdade for avante, ele está em causa. E o fim virá. Então Satanás será destruído com todos os seus demónios, todos que adoraram e seguiram a Satanás. Agora Satanás quer colocar outra, isto é, uma meia verdade, isto é uma mentira, porque não existe meia verdade no meio de muita verdade. Ele não vai colocar a mentira abertamente. Ele é estúpido. Foi assim no Éden, foi assim em todo o tempo e é assim também neste tempo. E agora vemos aqui a dúvida, foi o que Satanás colocou no jardim do Éden. Não é bem assim como Deus disse. Deus disse que no dia em que deu comer, certamente, não morrerei, mas se vossos olhos saberão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora o inimigo também vem e coloca também isto. Diz em Mauete em Mensagens Escolhidas, no volume 2. Diz: o inimigo porá em operação alguma coisa. É o que diz aqui. Não, ele porá em operação tudo para desarraigar a confiança nos crentes, nas colunas de nossa fé, nas mensagens do passado, as quais nos colocaram sobre a elevada plataforma da verdade eterna e firmaram e imprimiram o cunho à obra. O Senhor Deus de Israel guiou o seu povo, revelando-lhe verdade de origem celestial. A este povo foi revelado as verdades de origem celestial. Diz mais: sua voz foi ouvida, e ainda o é, dizendo: ida avante, de força em força, e de graça em graça, e de glória em glória. A obra está se fortalecendo e ampliando, porque o Senhor Deus de Israel é a defesa do quê? Do seu povo. Estamos a ver no movimento adventista a obra a crescer. Deus transmite estas verdades, o povo começa a aceitar, começa a entrar vários crentes dentro da igreja e começam a caminhar junto neste movimento. Mas o inimigo vê este movimento a crescer de tal maneira que agora vai fazer de tudo para quê? Confiança assaltada, na confiança, nas verdades que eles receberam. Irmãos, não é que o inimigo conseguiu. Não é que o inimigo conseguiu pôr dúvidas e colocou a mentira no lugar da verdade que Deus deu. E Deus permitiu. Deus permitiu que isso acontecesse, para que mais tarde mostrasse o que é a verdade, para que o povo possa crer na verdade. Então Deus agora mostra-nos, através da irmã White, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, diz a irmã White: o trabalho que temos com a Igreja por causa de estar a crescer e entrar muitos homens dentro da Igreja e que vinham ainda com fé e ensinamentos, doutrinas que vinham dos outros líderes, de outras igrejas. Diz assim: muitos que se converteram mediante a influência do movimento de 1854 necessitam converter-se novamente. Diz a irmã White: agora é preciso 10 vezes mais trabalho para corrigir erro e ideias equivocadas que receberam de quem? De seus mestres, e levá-los a receber a verdade isenta de erro. É este o propósito: tirar os irmãos do erro para semear a verdade, a qual era necessária para pô-los no centro da mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Não adorareis a besta, nem a sua imagem. Estão a entender? Então é necessário apresentar quem é a besta, o que é a sua imagem, para que os homens aceitem o selo de Deus, a imagem de Deus, e não adorem a besta e a sua imagem. Diz: essa classe que vem com esses erros e esses enganos precisa desaprender antes de poder ser novamente ensinada. Senão as daninhas ervas do erro cresceriam exuberantemente e sufocariam as preciosas sementes da verdade. Diz mais: o erro
deve ser primeiramente estipado. Então, só assim o solo estará preparado para que a boa semente possa germinar e produzir o fruto para a glória de Deus. Estão a ver o trabalho que a irmã White e os pioneiros, todos os irmãos adventistas tiveram em tentar voltar a ensinar os princípios da fé, isento de erros, que é isso, a irmã White, através de Deus, deu a esse povo, isso é, Deus deu a esse povo, através da irmã White, os princípios de verdade, os princípios de fé que prepararam o povo para a vinda de Jesus. Esses princípios de fé foram aceitos e todos estavam de acordo. Outros homens que iam entrando dentro da igreja vinham com ensinamentos e doutrinas de outras igrejas e não estavam ainda totalmente esclarecidos sobre a divindade, o batismo e o sábado, etc. As mensagens evangélicas. E agora tem que ter 10 vezes mais trabalho para corrigir esses erros, porque se não corrigirem esses erros, essas ervas daninhas, podem crescer e sufocar a verdade. Porquê? Porque eles tinham que ser humildes o suficiente para aprender essas verdades. Mas será que era assim? É que todos os irmãos, no tempo da irmã White, gostavam de escrever livros e escrever nesses livros as suas ideias. E que buscavam também apoio da irmã White nos livros, quando era tudo ao contrário. A irmã White surpreendeu-os através de Deus. E os homens, infelizmente, colocaram a verdade, a mentira, no lugar do erro. E o povo creu na mentira e não na verdade. Agora o povo desperta-nos para estes tempos em que vivemos hoje. A adoração ao único Deus verdadeiro e que temos um só Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Ela nos diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, mais propriamente no capítulo 25, e ela nos diz qual é o trabalho do povo, qual é o trabalho de Satanás e como é que Deus irá terminar toda esta obra. Diz Deus, através da serva do Senhor, como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma de quê? Há uma plataforma da verdade eterna. Há uma verdade eterna. E diz que essa verdade eterna resistiu a todas as provas. A irmã White e todos os povos e todos os adventistas passaram por essas provas. E Deus disse, enfrentai isso, porque temos a plataforma da verdade. Temos a verdade convosco, isenta de erros. Então devemos enfrentar aqueles que vinham com ideias. Diz, devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Os seguros pilares da nossa fé. São nossos únicos e fiéis alicerces. Esses princípios fundamentais, esses pilares da nossa fé, eles é o que fizeram de nós o que somos. Então, os pilares dessa fé que identifica, que dá uma identidade a esse povo. E diz mais, o passar do tempo, o correr do tempo, não diminui o valor. Mas o trabalho do inimigo agora é constante esforço do inimigo remover essas verdades do seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Teorias. Ele, Satanás, introduzirá tudo o que lhe seja possível para realizar seus desígnios de enganar, seus desígnios enganadores. Mas diz aqui uma esperança para nós hoje, irmãos. O Senhor, porém, suscitará homens, ou levantará homens, escolherá homens de aguda percepção, que darão a essas verdades o seu devido lugar no plano de Deus. Então vemos aqui que Deus deu princípios de fé a esse povo. Esse princípio de fé são os únicos fiéis alicerces que podem resistir a todas as provas que virão. E diz que agora o inimigo vai fazer de tudo para colocar no lugar dessa verdade teorias, mentiras. E fazendo isso, o povo acaba por se afastar de Deus, porque está a aceitar outro Senhor, a não ser o Jesus Cristo. E agora diz que há um plano de Deus. Diz aqui no último, o Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção. E levantará homens com uma percepção guiada pelo próprio Deus, que darão a essas verdades o quê? O lugar certo no plano de Deus. O plano de Deus é colocar de novo essas verdades no lugar certo. Então, quando isso acontecer, muitas almas vão ser despertadas para a adoração ao único Deus verdadeiro. Porque a primeira mensagem angélica também é Deus e dá glória. Porquê? Porque é vindo a hora do juízo. E se nós não estamos preparados, quando é que vamos estar preparados? Então esse povo foi chamado para isso, assim como o povo de Israel foi chamado para apresentar o único Deus verdadeiro. Agora esse povo também foi chamado para preparar o caminho do Senhor.
Agora, o Deus aqui diz, na última nota diz aqui, estas verdades no devido lugar no plano de Deus. Essa verdade ela vai ser posta de lado. E Deus vai chamar numa altura, desde 1844 até hoje, vai fazer já, amanhã são 22, né? Amanhã, 22 de outubro, faz 173 anos, penso eu, de que este movimento surgiu. Então, dia 22 de outubro, nós entendemos que Jesus passou pelo lugar santíssimo. E também é Deus e daí agora porque é vindo a hora do seu juízo. É a primeira mensagem angélica, que começou em 1974. A segunda mensagem angélica caiu a grande Babilônia, que foi desmascarada todas as religiões e as suas doutrinas. E a terceira mensagem, que agora preparar um povo, que é não adorar a besta nem a sua imagem. Como é que podemos não adorar a besta? Adorando o único Deus verdadeiro. Como é que se adora o único Deus verdadeiro? Em verdade e em espírito. Reconhecendo que há um só Deus, como o apóstolo Paulo nos falou, e reconhecendo que há um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem são dadas todas as coisas, e através delas. Agora, irmãos, o que é que podemos passar para os nossos tempos de hoje? O tempo de prova. Porquê tempo de prova? Porque, irmãos, nós não estamos firmes sobre esse alicerce que Deus estabeleceu e não o homem. Quando vierem os movimentos que estão-se a formar agora, principalmente o ecumenismo, aqui vai haver uma guerra de adoração. A quem é que nós servimos? E se agora nós não nos preparamos, facilmente vamos cair nos enganos. Então, será verdade estas coisas que eu estou a transmitir? Irmãos, existem outros versículos que mostram que há um só Deus, e não três deuses. Que há o Pai, que é o único Deus verdadeiro, a quem foi dada toda a autoridade ao próprio Filho. Diz isto no livro da História da Redenção. Agora, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, nascido do Pai, com a natureza do Pai, daí ser Deus por natureza. E Ele é o único que podia vir a este mundo, dar em sacrifício em favor de toda a humanidade. Não há outro. Agora, na Bíblia, irmãos, eu sou muito sincero naquilo que procuro, mas também posso ser um bocadinho. E quando leio, eu pergunto sempre, quando diz assim, ao Pai e ao Filho, ao Pai e ao Filho, o Filho unigênito, há um só Senhor, e a vida eterna é esta que conheço a ti só por o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Não há um terceiro, não há, eu procuro, eu muitas vezes faço a pergunta, onde é que está o terceiro Deus? Eu não estou a pôr em causa as crenças dos outros irmãos, eu estou a buscar os princípios fundamentais que Deus deu a ela, não é? Estou a buscar a palavra de Deus para poder entender o que os homens ensinam. E sabemos que a maioria, irmãos, eu vou dizer, a maioria da cristandade crê em três deuses. Mas o povo de Israel, diferente dos egípcios e dos babilônios, que criam em várias divindades, eles, o povo judeu, era o único que acreditava num só Deus e o Deus é invisível. Os outros tinham que ver os seus deuses, né, através de imagem, e construir aqueles templos em homenagem aos seus deuses. Mas o povo de Israel orava a um Deus invisível, não se prostravam nem adoravam nenhuma imagem. Os colegas de Daniel foram levados à fogueira por não adorarem outros deuses. Eles só adoravam um só Deus, o Pai. Eles foram fiéis e através dessa fidelidade estava em causa a morte. Foi dado um decreto a Daniel: não se pode orar durante X tempo a outros deuses, senão ao Dario, ao rei da Pérsia, que tinha conquistado Babilônia. E Daniel, bem, durante este mês não posso orar. Daniel continuou a ser o mesmo Daniel, orou ao único Deus vivo, e por causa disso desobedeceu o decreto. Mas o que é que está escrito? Obedecer antes a Deus que aos homens. Ele tinha essa certeza, ele adorava esse Deus. Temos vários homens que a palavra de Deus nos diz que adoravam unicamente o Pai. Infelizmente, as ideologias, as escolas de teologia e os ensinamentos do vinho de Babilônia bem infiltrando-se dentro das igrejas. E acabamos por seguir o assim diz o homem e desviamos o assim diz o Senhor, onde diz que há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor, Jesus Cristo. E eu pergunto, onde é que está um terceiro Deus? Existe o Espírito Santo, não negam, não é o Espírito Santo, atenção. Mas o Espírito Santo, diz os princípios fundamentais, é o poder e a presença de Deus aqui na igreja, em cada um dos irmãos. Daí Ele habita em nós, não construído em templos por homens, mas no nosso coração, se deixarmos entrar. Então, quando Ele habita em nosso coração, nós somos o templo de Deus para a glória de Deus, e não pedra sobre pedra. Que é isto que o homem quer ensinar. E ensinar que existem vários deuses.
e depois faz aquela confusão de 3 deuses num só, e um só entre eles. Se eu perguntar às crianças quanto é que é 1 mais 1? 2, não é? E 3 mais 1? 4. 1 é igual a 3. Eu tenho aqui a Bíblia, este comandinho e este tablet. Tem 3 coisinhas. Eu vou dizer, olha, tenho aqui só uma coisa. Porque tudo isto é para o estudo da palavra e apresentar aos irmãos. Isto é violação à consciência do homem. Dizer que 3 é 1 e que 1 é 3. Quando a Bíblia nos diz que há um só Senhor, um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de nós ou de mim, singular. De mim. E eu estou a falar disso, sabem porquê, irmãos? Porque Enoque, a irmã White falou a Enoque e disse, Enoque viu também o estado do mundo antes da vinda de Jesus. E havia uma geração jactanciosa, presunçosa, negando o único Deus. Estou a entender? Haverá nesta última geração antes da vinda de Jesus uma doutrina que nega o único Deus verdadeiro e que nega o Senhor Jesus Cristo e a sua expiação que Ele está a fazer no lugar santíssimo. Haverá doutrinas que negam isso. Sabem como? Colocando 3 deuses no lugar de um só e colocando Jesus como Deus igual ao Pai. Isto tira logo o plano da expiação, porque Jesus é Deus e não morre. Estão a entender? E acabam por colocar como Jesus sem ser filho de Deus e sendo Deus. Isto é uma confusão, irmão. É uma confusão que nos pode, sem nos aperceber, desviar-nos desta adoração. Nós vamos ser provados em relação a isto. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E se tememos a Deus, guardamos os seus mandamentos. E vemos que os seus mandamentos não são maus, mas são bons, são justos. Então, quando começamos a compreender o plano da salvação e tudo que os apóstolos começaram a transmitir, porque naquele tempo eles só precisavam de explicar que Jesus ressuscitou entre os mortos. Porque eles já criam em Deus, o único Deus, e já guardavam o sábado. Hoje, no meio da cristandade em que vivemos hoje, e no final deste mês, dia 31 de outubro, vai-se terminar supostamente um movimento protestante, iniciado por Martinho Lutero. Este movimento protestante foi iniciado por Deus já há muito tempo. Martinho Lutero foi simplesmente um homem, no meio de muitos, escolhido para fazer essa reforma. Assim Deus também se levantará homens de aguda percepção, que darão a essas verdades o seu devido lugar. Mas irmãos, não se deixem enganar nem por mim, nem por outros, irmãos. Estudem por si mesmo, porque a salvação é individual. E eu simplesmente faço este estudo, e pela graça de Deus, Deus tem-me despertado muito. Mas se eu quiser aprender, eu tenho que desaprender. E o erro que existia em mim, porque existiam muitos erros, ainda deve existir, Deus vai clareando, a luz vai brilhando mais e mais, conforme nós nos dedicamos ao estudo da palavra dele. Ele vai nos mostrando, assim como mostrou a Martinho Lutero. Agora, nós temos que falar aquilo que recebemos, para que todos possam ver. E os irmãos sejam como os brilhantes. Leiam para não sermos enganados. E pedimos a Deus poder do alto para nos ajudar nesta luta, porque não é fácil. Vamos ter que deixar famílias, filhos, principalmente os que são mais chegados, e esposas. Quando a verdade vier, nós vamos ter que tomar a nossa posição. A nossa decisão não tem que ser tomada naquele tempo. Tem que ser tomada agora. É o tempo da graça que Deus concedeu a Adão e Eva. Ele nos concede a nós hoje. E a vida eterna é esse que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Esse conhecimento do nosso Deus, a quem nós amamos e adoramos, também continuará na vida eterna. E vamos aprender mais e mais e mais e admirá-lo cada vez mais. É este o propósito de Deus desde o princípio, mostrar que há um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. O servo do Senhor, Elias, ele também disse, se Jeová é Deus, segui-o. Se é Baal ou outros deuses que vocês creem, segui-o. Ao menos tomem uma posição. A condição da igreja hoje é nem é quente, nem é fria, mas é morno. E estamos prestes a ser rejeitados de Deus de tanto mal de não decidirmos estas verdades que recebemos até hoje, ainda assim continuamos na posição em que estávamos antes, como nunca se ouvíssemos. Então peço a Deus e aos irmãos que estudem mais sobre este assunto, porque a tempestade, os ventos de doutrina está a invadir todas as igrejas e digo-vos, a nossa não vai passar despercebida, porque a principal é ser atacada. Que Deus abençoe, é um desejo em nome de Jesus para esta promessa. Amém.
Mas para a honra e para a glória de Deus, vamos todos entoar o hino número 20. Louvamos-te, ó Deus. Irmãos, vamos fazer então uma oração agradecendo a Deus pelo privilégio e por o que aprendemos aqui aos pés de Jesus através dessas lições e desta apresentação. Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado e honra e glória seja dada ao teu santo nome. Amém. Muitas graças te damos, Senhor, por aqui nos encontrarmos, onde podemos partilhar da tua palavra. Amém. E aprender essas lições que chegam até nós. Senhor, que graves na nossa mente, no nosso coração, a verdade. Nos ensine, Senhor, a estudar a tua palavra com oração Amém. e humildade, aprendendo como criancinhas aos pés de Jesus. Amém. Ajuda-nos realmente, Senhor, a ser iluminados pela tua glória, pela tua verdade para este tempo e viver, Senhor, mostrar a nossa posição em claro que nós estamos. Não permites que o inimigo venha fazer desordem em nossa mente e no nosso coração, porque é aí que ele trabalha. Amém. Ajuda-nos realmente a pegarmos a Jesus, através da sua justiça, o seu grande sacrifício feito em nosso favor, e aprendemos, Senhor, que somos capazes, Senhor, através do teu poder, de ultrapassar e vencer toda a tendência do mal, Senhor. Amém. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos guie em toda a verdade e nos dê um entendimento necessário para aprender dessas lições. Amém. Nós vamos também transmitir a outros que tenham o coração aberto para ouvir e aprender através destas lições. Amém. Perdoa os meus pecados e faltas, Senhor. Sei que sou indigno, mas também sei que tenho poder vindo de Ti para ultrapassar e vencer toda a inclinação da carne, Senhor. Amém. Ajuda-nos unicamente a colocar-me ao teu dispor para que Tu faças em mim e em todos aqueles que se desejam entregar-se a Jesus, também para ser um instrumento, um pilar, um vaso de barro nas Tuas mãos, Amém. para que Tu nos uses como instrumentos nesta obra de pregar a verdade a todo o mundo, para que todos possam ver o verdadeiro Deus a quem nós servimos e ao único Senhor e Salvador que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, a qual também seja dada a honra e a glória, Senhor. Amém. Esperas agora para os nossos lares e ajuda-nos a estarmos a vigiar e a orar. Ajuda-nos a estudar mais sobre estes assuntos, se realmente estas coisas são assim ou não. E Amém. que sejas Tu a iluminares e não permites que o orgulho e a exaltação própria venha para derrubar aquilo que Tu edificaste, Senhor. Dando a Tua paz e bênção, aguardando assim a Tua vinda gloriosa nas nuvens do céu. Ainda que vamos ao pó, Senhor, temos aquela esperança que ouviremos o som da trombeta e o Teu chamado para despertarmos do sono e da morte e estamos contigo para todo o Senhor. Amém. Em nome de Jesus que eu te peço estas bênçãos e te agradeço. Amém. Irmãos, damos assim por terminado este culto, entrego este estudo nas mãos do Senhor e que Ele faça o trabalho em cada coração dos irmãos aqui presentes.
Que Deus abençoe. É um desejo em nome de Jesus.